fechar os nossos olhos e vamos orar. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade neste momento de orarmos como igreja, como família, como povo de Deus, como amigos, aqui na tua presença, mesmo através da internet. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que essa oração possa ser ouvida nos céus, que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos e possa atender o teu povo. Foram mencionados pedidos de oração aqui nessa noite. Nós temos o pedido da irmã Regina, que pede tanto pela sua irmã Maria, pela vida espiritual dela, pelas decisões que ela deve tomar, bem como também pela sua família. Ela pede também pelo trabalho de comportagem que ela trabalha, que ela faz, que ela coloca em prática. Lembrando que este sábado próximo é o dia do comportor, Senhor Deus. Então eu peço por todos os comportores, todas as pessoas que têm batalhado, que têm estado também na frente, ali, visitando as pessoas, visitando as famílias, levando uma literatura que traz não só o bem-estar físico, mas traz também a salvação. Eu peço pela irmã Regina nesse sentido, peço pelos outros comportores também. De maneira especial, oramos pelo pedido da irmã Fran, que mencionou aqui tanto a sua família sanguínea, a sua família de sangue, como também a sua família espiritual, que é a tua igreja. Nós oramos por todos nesse sentido. Oramos por aqueles que estão nos assistindo agora também, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoá-los com a tua presença. E pedimos de maneira especial pela vida da irmã Heloísa, pelos seus familiares também, e pela tua igreja, Senhor Deus, tanto ali em Professor Souza, como todas as igrejas aqui do distrito e todas as tuas igrejas, tanto aqui no Brasil como na face da terra. Que o Senhor venha nos ajudar neste momento, sim, de crise, mas sermos relevantes para as pessoas e levar a tua mensagem à frente. Nós vamos abrir agora, Senhor Deus, a tua palavra. E sei que, de certa forma, a internet tem um alcance maior, aonde fisicamente nós não poderíamos ir, as pessoas podem agora entrar em contato também com a tua palavra. Então, eu peço humildemente que o Senhor possa me usar, me abençoar com o poder do Espírito Santo e esteja também influenciando os corações que vão ouvir a mensagem nesta noite. Eu peço a tua bênção nesse sentido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir então a palavra de Deus. Lembrando que hoje nós estamos no segundo tema sobre a questão da saúde, a mensagem de saúde. O título geral é esse dessa série que nós estamos promovendo. Deixa eu só fazer alguns ajustes rápidos aqui. Ok. Muito bem. Lembrando que nós estamos, então, numa série sobre saúde. Hoje é o segundo tema. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a maior motivação para termos saúde. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem de saúde e a importância da mensagem de saúde para o tempo do fim. Ok? Então, a importância da mensagem de saúde e a missão da igreja no tempo do fim. Esse é o título sugestivo. E nós vamos começar vendo aqui pelo menos 3 características da igreja remanescente. E vocês vão ver que essa questão da saúde, ou o cuidado com a saúde, está inteiramente ligada com a questão da missão da nossa igreja. Então, nós vamos ver pelo menos 3 características da mensagem de saúde. Deixa eu só ajustar aqui para ver se eu estou aparecendo direitinho. Ok, acredito que sim. Vocês não imaginam, meus irmãos, a quantidade de coisa que eu tenho que ficar olhando ao mesmo tempo aqui, quando a gente está ao vivo, né? Ou quando a gente está online, melhor dizendo. Um monte de coisa aqui na tela do computador, mas a gente vai se adaptando a essa nova realidade, ok? Mas vamos lá então, meus irmãos.
meus amigos, minhas amigas. Vamos falar então começar o sermão falando sobre 3 características da igreja remanescente. A primeira característica tem que ver com um movimento profético, um movimento remanescente que surgiria após um período profético de 1260 anos. A segunda característica, nós vamos ver que tem que ver com esse povo que surgiria após essa perseguição, esse período de 1260 anos. Eles seriam um povo que continuariam guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus. E a terceira característica tem que ver com que esse povo, eles iriam propagar as 3 mensagens angélicas. Eles seriam responsáveis por proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então, falando um pouquinho sobre a primeira característica, vamos abrir a palavra de Deus, então, no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar. Apocalipse, capítulo 12, quem achar diz amém. Quem não achar diz misericórdia. Amém ou misericórdia? Amém, né? Apocalipse é fácil de achar. É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, verso 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado sobre a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse até o deserto, ao lugar aí onde é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, esse texto apresenta um dragão que estava perseguindo a mulher, e essa mulher conseguiu fugir para o deserto, e ali no deserto ela foi mantida durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, longe da ira do dragão, ou afastada da ira do dragão. Foi mantida, ela permaneceu ali. Nós devemos lembrar que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, e é um livro, é uma literatura apocalíptica, ali do 1º século. E nessa literatura apocalíptica, esses símbolos têm um significado que são tirados da própria Bíblia. Por exemplo, nós vimos aqui sobre um dragão. O dragão, ele nada mais é do que o próprio Satanás. Nós lemos isso aqui em Apocalipse capítulo 12, no verso 9, que identifica o dragão como Satanás. A mulher aqui é a mesma mulher vestida de branco, também do capítulo 12, que é identificada como a igreja. E no caso aqui, a igreja de Deus, que se manteve pura. Por isso que ela estava vestida de branco. Quando nós vamos em Efésios capítulo 5, nós percebemos essa analogia também, esse simbolismo, que a mulher em profecia, aqui apocalíptica, significa a igreja. Então aqui, na verdade, era a igreja que estava sendo perseguida por Satanás e por entes ou por uma força espiritual e religiosa que estava sendo compelida a perseguir essa igreja. Agora, a igreja ela vai para o deserto e ali fica por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. É bom lembrar que 1 tempo, nessa profecia, significa 1 ano literal, mas no calendário que era utilizado na época pelos judeus, de 360 dias. Ou seja, 1 tempo é igual a 360 dias. 2 tempos é igual a 2 anos, que dá 720 dias. E metade de 1 tempo é a metade de 1 ano, 180 dias. Ou seja, 360 mais 720 mais 180 dá um total de 1.260 dias, que são iguais a 1.260 anos. Ou seja, a igreja seria perseguida por um poder vindo da parte de Satanás durante 1.260 anos. E quando nós vamos na história, nós percebemos que isso já aconteceu do ano 538 até o ano 1798. Foi um período de perseguição da Igreja Romana
para os cristãos que não queriam fazer a vontade da igreja, porque eles queriam permanecer firmes na palavra de Deus. Então, o remanescente, ele surgiria após esse período de perseguição. E foi justamente em 1798 que, após ali a Revolução Francesa e as tropas de Napoleão terem invadido Roma e preso o Papa atual, que o poder papal perdeu a sua força e a igreja pôde novamente respirar, a igreja pôde novamente fazer a vontade de Deus de uma maneira sem perseguição. Os cristãos puderam fazer novamente a vontade de Deus. Então, esse povo, que nós estamos chamando aqui de remanescente, na verdade, a própria palavra de Deus, nós vamos ler o próximo texto aqui que vai falar sobre isso. Esse povo, ele surgiu após essa perseguição de 1260 anos, que veio através da Igreja Romana, que fazia sua imposição das suas orientações, muitas delas, dos seus dogmas, muitos deles sem estarem baseados na palavra de Deus. Na verdade, nós estamos falando aqui um pouco da história do cristianismo. E isso está em livros que contam a história do cristianismo, né? Livros históricos, feitos por historiadores. Então, após esse período de 1260 anos, surgiu um povo remanescente. Essa é a primeira característica. A segunda característica, esse povo continuaria guardando os mandamentos de Deus. E nós lemos isso em Apocalipse 12, verso 17. Olha só o que diz aqui. Irou-se o dragão novamente, contra a mulher, falou da mulher de novo a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o texto diz que Satanás estava irado contra os remanescentes. Por quê? Porque eles estavam teimando, entre aspas, em guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos bíblicos, inclusive os 10 mandamentos, que estão aqui na Bíblia, eles se encontram em qualquer Bíblia. Então, esses mandamentos, inclusive os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, que repete também em Deuteronômio, capítulo 5, repete em Romanos, nos Evangelhos, enfim, estão em toda a Bíblia. Esse povo continuou guardando os mandamentos de Deus e tendo testemunho de Jesus. E quando nós vamos, na verdade, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, você pode abrir aí também, nós vemos que guardar os mandamentos de Deus, ou aqueles que guardam os mandamentos de Deus, nada mais estão fazendo do que seguir o exemplo do próprio Jesus. Por isso que a Bíblia, em determinado momento, ou em determinada tradução desse mesmo verso de Apocalipse que nós lemos, vai falar que eles têm a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Por quê? Porque é uma fé semelhante à de Jesus. Fazem a mesma coisa que Jesus fazia nos tempos bíblicos. Olha só aqui João capítulo 15, no verso 10, o que diz. Palavra do próprio Jesus. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, guardar os mandamentos é uma questão de permanecer no amor de Deus. Jesus fez isso, e aqueles que são o restante da descendência da igreja que não se corrompeu, também guardarão os mandamentos, assim como Jesus guardou. E quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 19, no verso 10, vamos abrir aqui Apocalipse 19, verso 10, porque é dito que a característica era guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Então, Apocalipse capítulo 10, ou melhor, capítulo 19, no verso 10, no final do verso diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Um anjo falando para João, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito
espírito da profecia. E o que é o espírito da profecia? O espírito da profecia é o dom de profetizar, é o dom de entender as profecias bíblicas. Ou seja, esse movimento de Deus, povo de Deus, remanescente, iria surgir com uma missão específica. Após o período de perseguição que os cristãos estavam sofrendo pela Igreja Romana, isso, na verdade, não é novidade para ninguém. Alguns anos atrás, inclusive, o Papa João Paulo II pediu perdão publicamente os erros que a Igreja cometeu no passado. Então, isso não está escondido, né? Então, ele estava se referindo a este período de perseguição que aconteceu ali na Idade Média, certo? Que a história da Igreja coloca hoje como o período de trevas espirituais. Então, esse povo surgiria após esse período, eles continuariam guardando os mandamentos de Deus e tendo o dom, neles seria manifestado o dom de profecia, ok? Que é um dom de entender as profecias bíblicas. Agora, além disso, nós falamos sobre 3 características, né? Até agora nós falamos sobre 2. A primeira é a data profética do surgimento, e a segunda foram essas características que nós mencionamos agora, que está em Apocalipse 12, 17. A terceira característica tem que ver com a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao verso 12. Ou seja, Deus levantaria esse povo de maneira especial para proclamar essas verdades que estão ali resumidas em Apocalipse 14, 6 a 12. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 12, versos 6 a 12. Deixa eu abrir aqui. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, são 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Segunda mensagem angélica, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a segunda mensagem angélica. Vamos para a terceira, verso 9 ao verso 12. Seguiu-se a esses outros anjos o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E o verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, após o período ali de 1798, do ano de 1798, até agora, Deus levantou um povo. E esse povo tinha uma missão e tem uma missão especial. Essa missão tem que ver com proclamar essas 3 mensagens que nós lemos aqui agora. E, na verdade, essa profecia se liga à profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nós não vamos estudá-la agora por causa da questão de tempo. Mas ali dá a data exata,
que esse movimento profético seria levantado, que esse povo remanescente seria levantado, com essa missão de proclamar as 3 mensagens angélicas. Agora, o que é a primeira mensagem angélica? Aqui nós vemos, vamos voltar aqui no verso 6, nós vemos aqui que o texto falou sobre proclamar o evangelho eterno, falou também sobre dar glórias a Deus, sobre temer a Deus porque o juízo chegou, e aponta para uma adoração ao Deus Criador. Ou seja, a primeira mensagem angélica tem que ver com o povo de Deus advertindo que o evangelho era eterno, ou seja, o evangelho não muda, o que está na palavra de Deus não muda. Várias verdades haviam caído por terra por ocasião dos períodos da igreja cristã, aonde várias heresias começaram a entrar dentro da igreja e começou a, de certa forma, mudar alguns ensinamentos da igreja cristã. Ensinamentos esses que nunca foram ensinados por Jesus, nunca foram ensinados pelos profetas do Antigo Testamento, nunca foram ensinados pelos apóstolos que ficaram vivos ali no primeiro século, após mesmo Jesus ter voltado ao céu. E esses ensinamentos não estão na Bíblia. Ou seja, o povo remanescente foi chamado por Deus para levantar, para resgatar verdades que nem mesmo os reformadores conseguiram, os reformadores protestantes conseguiram levantar. Por isso que fala que o evangelho é eterno. O anjo estava com o evangelho eterno para pregar a todos da terra. E esse anjo aqui significa mensageiro. A mensagem deveria ser dada. Agora, aqui é dito no verso 7 que as pessoas deveriam temer a Deus e dar-lhe glória. Eu vou só abrir um parênteses aqui, porque é só para você entender aonde que está o contexto da mensagem, começar entendendo aonde está o contexto da mensagem de saúde, nessa questão que nós estamos pregando hoje aqui. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31, nós lemos assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, para quê? Para a glória de Deus. Ou seja, uma forma de nós glorificarmos a Deus, de eu glorificar a Deus, de você glorificar a Deus, é através da nossa vida. É através do que eu como, do que eu bebo, do que eu faço com o meu corpo, do que eu faço com a minha vida. Eu devo testemunhar, através da minha vida, que eu glorifico, que eu sirvo a um Deus. Então, temer a Deus e dar glória a Deus não é falar, glória, Senhor, glória, só de boca, mas é viver uma vida cristã pautada na palavra de Deus. Então, o povo remanescente foi levantado para glorificar a Deus através da sua vida. E para advertir, para anunciar que o juízo de Deus já começou. O juízo investigativo em 1844 até agora, até a volta de Jesus, todos os seres humanos, começando pelos mortos, por aqueles que já estão selados no Senhor, que já estão aguardando a volta de Jesus, eles já estão sendo julgados. E esse juízo vai chegar a mim e a você também em algum momento. Então, o povo de Deus foi chamado para isso. Agora, a segunda, e lógico, antes de falar da segunda, foi chamado também para que as pessoas voltassem a sua adoração para o Deus verdadeiro. Que Deus? O Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mesma expressão aqui de Apocalipse 14, verso 7, nós encontramos bem parecido, quase com as mesmas palavras, em Êxodo, no capítulo 20. Vamos abrir aqui? Vamos abrir rapidamente. Êxodo, capítulo 20, no verso... Êxodo, capítulo 20, no verso 8 em diante, ou melhor, no verso 11, né? Não precisa nem ler o 8,
mas se quiser você pode ler também depois, a partir do verso 8 até o 11, fala sobre o quarto mandamento. E aqui o verso 11 dá a razão por que nós devemos proclamar o quarto mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Exatamente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. O povo remanescente de Deus foi chamado para novamente levantar uma verdade que havia sido caída por terra, o dia do Senhor, o dia do sábado, que aqui é mencionado como 7º dia, aqui em toda a Bíblia. Agora, o Deus verdadeiro é o Deus criador de todas as coisas, inclusive criador do sábado. Agora sim, a segunda mensagem angélica. Apocalipse 14, verso 8, diz que caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria e da prostituição. Então, Babilônia, nesse contexto, significa confusão espiritual. A palavra Babilônia vem ali da palavra Babel, que significa confusão. E tem que ver aqui nesse contexto com ensinamentos heréticos que se infiltraram dentro das organizações religiosas. Desde ali do 1º século, o próprio Jesus já advertia ali, por exemplo, em Mateus capítulo 7, Jesus fala: cautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Então, desde aqui dos tempos bíblicos, já existia essa questão de heresias querendo entrar dentro da igreja. Só que não entrava, por quê? Porque os apóstolos ainda estavam vivos e tiveram contato direto com Jesus. Então, era mais difícil disso acontecer. Foi mais difícil disso acontecer nessa época. Mas após, infelizmente, aconteceu. Mas Deus já sabia disso. Por isso que ele deixou tudo profetizado. Então, essa confusão espiritual nós vemos hoje no mundo evangélico, no mundo cristão. Igrejas cristãs, todas com a mesma Bíblia na mão, mas cada um parece pregar uma coisa diferente. Por quê? Porque estão embriagados com o vinho da prostituição. Vou usar aqui o próprio texto bíblico. Esse vinho, ele é símbolo desses ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ou seja, ele entorpece a mente, a visão, os sentidos, de forma que a pessoa lê na Bíblia e não consegue entender. Ou a pessoa ouve e aceita, mesmo que aquilo não esteja exatamente mencionado na Bíblia. Agora, o texto fala sobre a queda de Babilônia, e o significado o significado é que as pessoas não precisam mais serem enganadas pelos enganos da Babilônia espiritual, pelos enganos de Satanás, pelos enganos da besta. Por quê? Porque já foram desmascarados. A verdade já está novamente sendo pregada. Desde ali do final do século XIX para cá, Deus levantou um povo, e esse povo tem levantado essa bandeira. Agora, e a terceira mensagem angélica, que é também uma característica do remanescente, na sua pregação. Apocalipse capítulo 14, no verso 13, diz assim, ou melhor, no verso 9, fala sobre a mensagem angélica. A terceira mensagem: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqui é uma advertência para que as pessoas deixem de adorar a besta, para não receberem a marca da besta e venham adorar o Criador, venham adorar o Deus da Bíblia. Então, é uma advertência em meio à crise final, que todos nós iremos passar daqui a algum tempo. Tudo indica, o cenário mundial indica que muito em breve essas coisas irão acontecer. Eu não sei quando, a Bíblia não fala qual o dia, a hora,
mas apresenta sinais. E até mesmo a questão da epidemia que nós vivemos hoje é um dos sinais do tempo do fim. Quanto mais essas coisas acontecerem, mais perto nós estaremos do fim. E o fim, na verdade, a Bíblia chama de volta do Senhor Jesus. Então, nesse período aqui, existirão somente duas classes de pessoas. Aqueles que querem continuar guardando as tradições humanas, os mandamentos humanos, e aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus, conforme descritos na palavra de Deus. É por isso que o verso 12, agora sim, Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, ou seja, nós temos que perseverar em fazer a vontade de Deus, porque vai ser contrário ao que o mundo cristão vai estar pregando. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a perseverança. E a advertência aqui da terceira mensagem angélica, ela é completa lá em Apocalipse 18, verso 4. Vamos passar aqui uma paginazinha da Bíblia, você pode ler aí também. Apocalipse 18, verso 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui, então, dentro dessa voz ainda da terceira mensagem angélica, tem uma advertência que diz assim: sai dela, povo meu. Sai dela quem? Sai da Babilônia. O contexto aqui é a queda da Babilônia, o capítulo 18 de Apocalipse. Babilônia vai sofrer os flagelos de Deus, as pragas, a ira de Deus. Lembrando que a ira de Deus é contra o pecado, não é contra o pecador. Mas o problema é que se o pecador não larga o seu pecado, ele vai sofrer a ira de Deus também. A ira de Deus é para Satanás e os seus anjos. Mas, infelizmente, no fim, muitas pessoas vão sofrer também e vão deixar de existir. Por quê? Vão perder a salvação. Por quê? Porque elas não querem deixar as suas práticas antigas, mesmo que tradicionais, mesmo que aprenderam desde quando criança, com os familiares, que tinham boas intenções. Mas, na verdade, quando nós vamos à palavra de Deus, nós entendemos que não passam de tradições humanas. Tradições que são passadas, que foram passadas ao longo da história cristã. Então, aqui, Deus fala, e o interessante é isso. Deus fala assim, ó, sai da Babilônia, povo meu. Exatamente. Deus tem o seu povo em várias denominações, em várias religiões. É o povo de Deus que está por aí. É a igreja invisível, mas que em determinado momento vai ouvir a voz de Deus e vai sair do meio da confusão. Por isso que Jesus, certa vez, falou que está escrito aqui em João, Evangelho de João. Vamos aqui no Evangelho de João. Abre comigo aí. Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 16. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Palavra do próprio Jesus. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus falou que tem outras ovelhas que não estão no aprisco dele, fazendo a vontade dele. São ovelhas sinceras que estão por aí, mas que não guardam os mandamentos de Deus, não têm a fé em Jesus, conforme a bíblica, não estão proclamando essas verdades, porque, na verdade, eles não sabem. Muitos não sabem, outros não querem. Mas chegará o momento que eles vão ouvir a voz de Jesus chamando. Sai dela, povo meu. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Sai do erro, sai da Babilônia, da confusão espiritual e vem fazer a minha vontade,
que está aqui na palavra de Deus. Então, essas são as características. Agora, aonde que entra a mensagem de saúde nisso tudo? Eu já dei uma palhinha ali, mencionando um pouquinho ali do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Nós devemos glorificar a Deus com tudo que nós fazemos, através da alimentação, através do que eu bebo e todas as outras coisas. Tudo isso é para a glória de Deus. Agora, além disso, nós vamos ver que a mensagem de saúde é como o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Exatamente. O braço direito, aqui na Bíblia, é o mesmo que o braço mais forte. É sinônimo de braço mais forte. É o sinônimo do braço que empunhava a espada, enquanto numa batalha, o braço esquerdo geralmente empunhava o escudo. Tanto é que, em determinado momento, quando alguém invertia, ou ele sabia manejar bem a espada com o braço esquerdo, ele pegava o inimigo desprevenido. Por quê? Porque geralmente o braço direito era o mais utilizado, era o braço principal. Quando nós vamos no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 74, nós lemos um pouco sobre essa questão da mensagem de saúde, a reforma de saúde ser o braço da mensagem do terceiro anjo. Olha só o que está escrito na página 74 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo. E com ela tão intimamente relacionada como o são o braço e a mão em relação ao corpo. Vi que nós, como povo, precisamos progredir nessa grande obra. Pastores e povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos, a qual não devem deixar para que Deus faça por eles. Ele deixou esta obra para que eles façam. É um trabalho individual. Uma pessoa não pode fazer pela outra. Você entendeu o texto que nós acabamos de ler aqui? Aqui é mencionado que a mensagem de saúde, a reforma de saúde, e reforma tem que ver com reorganizar os hábitos de saúde. Essa reforma que vai dar mais saúde para você e para mim, ela é como um braço ao corpo. O corpo é a mensagem evangélica, é a mensagem do terceiro anjo, que nós já estudamos um pouquinho o que é essa mensagem. Sai dela, povo meu. Ou seja, o braço mais forte da mensagem do terceiro anjo é a mensagem de saúde. Agora, isso é uma obra individual. Você e eu, o povo de Deus, com os pastores de Deus, devem estar unidos em sintonia para juntos nós avançarmos nessa questão. Isso é individual. Eu não posso fazer por você uma reforma na sua saúde e você não pode fazer por mim. É algo individual. Por quê? Porque essa reforma de saúde vai alavancar a finalização da pregação do Evangelho. Vai preparar a você para o que virá ainda. E nós sabemos que não são coisas fáceis que virão. Então, nós não podemos fazer, é uma obra individual. Eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim. Agora, olha só o que mais tem que ver com essa reforma ou com essa mensagem de saúde. O mesmo livro, na página 75, diz assim: o Evangelho da Saúde deve estar firmemente associado com o ministério da palavra. Tá vendo? Deve estar associado. Não é coisa à parte, mas deve estar associado à pregação da palavra. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma da saúde seja uma parte do último grande esforço para proclamar a mensagem evangélica. Isso mesmo, a mensagem de saúde vai dar força, vai ser um último grande esforço para se finalizar a obra da pregação do evangelho.
E para você entender um pouquinho melhor sobre o que nós estamos falando aqui, Conselho sobre Regime Alimentar, na página 76, ainda diz assim: quando o povo se torna interessado nesse assunto, que é assunto da reforma de saúde, falando agora dos de fora, daqueles que não conhecem a Bíblia como ela é, então, quando as pessoas se tornarem interessadas nesse assunto, o assunto da reforma de saúde, o caminho fica muitas vezes mais preparado para a entrada de outras verdades. Se virem que somos inteligentes com relação à reforma de saúde, estarão mais prontos a crer que somos corretos também em relação às doutrinas bíblicas. Ou seja, quando as pessoas do mundo, vou usar essa expressão aqui que geralmente é usada pelos pregadores, quando as pessoas do mundo, querendo dizer as pessoas que não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a Bíblia, não conhecem a mensagem de salvação, quando elas verem na minha vida e na sua uma coerência em relação à reforma de saúde, quando elas verem que o meu modo de vida faz bem para mim, inclusive me protege contra o coronavírus, ok? Porque a minha imunidade fica alta. Eu não poderia deixar de mencionar o coronavírus, porque é o que nós estamos vivendo agora. Mas quando eles veem coerência nisso, quando eles veem que nós temos saúde física, mental, espiritual, eles vão se chegar para perto de nós e vão querer conhecer melhor também sobre as doutrinas bíblicas, porque eles mesmos vão chegar à conclusão. Se eles entendem sobre a saúde, se o que ele está falando faz bem para mim, é porque ele também entende da palavra de Deus. Então, isso tem que ver com a missão do remanescente. Pregar as 3 mensagens angélicas. O povo remanescente de Deus surgiu num período profético, histórico. O período que Deus já sabia que iria acontecer. E eu e você somos chamados para fazer parte desse povo, para pregar essas verdades que nós temos aqui na palavra de Deus e para vivermos na prática uma reforma de saúde, ou vivemos os princípios bíblicos de saúde. Porque assim fazendo, as pessoas vão se achegar perto de nós, vão nos dar ouvidos e elas vão querer conhecer também o restante das verdades bíblicas. Agora a pergunta é o seu desejo colocar em prática as orientações sobre saúde, os princípios de saúde mencionados na palavra de Deus? Você pode até falar, pastor, mas eu não sei quais são. Fique tranquilo. A cada quarta-feira, nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre esses princípios. Porque até agora, a gente só falou no geral, mas não entramos nos princípios específicos. Mas é o seu desejo colocar a sua vida direcionada pela palavra de Deus, os princípios de saúde de acordo com a palavra de Deus? Se é o seu desejo, vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nesta noite temos a certeza que nos encontramos com o Senhor. O Senhor falou no nosso coração e nós te agradecemos por isso. Aqui tem várias pessoas que ouviram da tua palavra e que agora estão tomando decisões ao teu lado. Ó Senhor, esteja com elas, porque a tua palavra diz que se elas estão em meio à Babilônia espiritual, elas devem sair. Sai dela, povo meu, porque elas são povo do Senhor. Elas só estão no lugar errado, praticando o cristianismo equivocado, que tem que ver com traduções humanas e não com a palavra de Deus. Então, salva esse povo, Senhor Deus. Fala ao coração do teu servo, da tua serva, do teu filho, da tua filha que me ouve agora e abençoa com o teu poder. Ajuda a nós, Senhor Deus, que já fazemos parte desse povo, do povo remanescente, a continuar guardando os mandamentos, tendo o testemunho e a fé em Jesus, e também a proclamar as mensagens angélicas, que tem que ver também com cuidar da nossa saúde, que vai ajudar a alavancar esse final que tem que ver com uma decisão ao teu lado. Peço a tua bênção nesse sentido, peço que esteja com o nosso amigo, a nossa amiga que está nos assistindo agora e fala ao coração, continua falando ao coração deles.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos finalizar então com o último hino. Amém? Vamos lá? Deixa eu fechar aqui e colocar um hino que foi preparado. É o hino 143 do Inário Adventista, Será de Manhã? É uma pergunta. Será de manhã? Relacionada à volta de Jesus. Então vamos louvar o Senhor. Deixa eu colocar o hino aqui para nós louvarmos ao Senhor. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Vamos louvar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar então, finalizando o nosso culto. Oremos. Obrigado, bondoso Deus, porque nesta noite aprendemos mais uma vez sobre a importância da mensagem de saúde para o tempo do fim que estamos vivendo. Tem que ver com a missão da tua igreja, tem que ver com a missão do remanescente fiel, tem que ver com ser o braço da mensagem do terceiro anjo.
Senhor Deus, a mensagem de saúde não é a mensagem do terceiro anjo, mas é um braço que ajuda para que as pessoas possam conhecer a mensagem do terceiro anjo, possam conhecer o evangelho eterno, possam entender que a Babilônia já caiu, a Babilônia espiritual, e cairá de uma maneira mais efetiva por ocasião dos decretos que ainda virão, onde o Estado e a igreja irão se unir. E eles devem tomar uma decisão ao teu lado. E a decisão é: sai dela, povo meu. Ó Senhor Deus, nos ajude então a cuidarmos desta reforma de saúde em nossa vida. Me ajude a cuidar da reforma de saúde na minha vida e na vida dos teus filhos que oram comigo agora. Isso é uma questão individual. Eu peço a tua bênção sobre todos eles. E se há alguém que está tomando uma decisão ao teu lado de sair da Babilônia, abençoa esse filho e essa filha também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.